onde aguarda a professora. Aguarda a professora. Pronto, ela chegou. No instante ela chega. Costuma chego. De Luan, eu, Miquel, Taislane, aí você já faz a revisãozinha aí, viu? Tá. Sétimo ano. A revisão já fiz da prova. Hoje é assunto novo. A revisão já. Eu já dei a revisão da prova, dei uns exercícios muito bom. Fiz mais acho que eu fiz de 10 questionários. Foi, tudo da revisão da prova. Aí hoje é um assunto novo, é o último assunto do quarto bimestre que eu estou dando. E eu disse que, assim, quem ficar em recuperação não vai ser o mesmo. Não sei se vai poder mudar, mas assim, não sei, né? Se vai depender se a Daísa vai dizer que muda ou não. Mas o último assunto, porque foram 3 assuntos para o bimestre, para o quarto. Esse último aqui vai ser a leitura, o exercício. Aí eu disse até assim, quem ficar em recuperação, acho que não vai ser o mesmo assunto. Não sei, se a Daísa deixar ser o mesmo assunto, ou você, não sei como é que vai ser. Eu vou. Mais tarde eu falo isso pra você. Tá certo, tá. Mas é o último assunto que eu tô aqui. Aí hoje eu tenho, amanhã eu faço exercício. Aí depois a gente vê isso. Então, a atividade de hoje é atividade mineradora, né? O assunto é a atividade mineradora e o dinamismo econômico e cultural. Esse é o último assunto do quarto bimestre que eu tenho de vocês, né? Esse último assunto é pequeno, não é muito grande, é um assunto pequeno. Os exercícios são bons também, são exercícios bons, né? E na outra aula eu já tinha até dito como era o nome do assunto. E hoje a gente vai começar a leitura. Aí tem a exploração do ouro na região das Minas Gerais e no século XVIII envolveu não só a mão de obra escravizada, mas também de brancos, pobres e negros libertos. Esses trabalhadores se submetiam à condição desumana de trabalho na esperança de encontrar o precioso metal. Como veremos a seguir, né, nessa atividade, a gente vai ver as regiões onde ocorreram, né, esse povoamento do ouro, onde tinha esse ouro, né, Então, aqui, na atividade mineradora, no atual estado de Minas Gerais, transformou a vida da colônia, mas não significou o enriquecimento de seus habitantes. Grande parte da população ficou excluída da riqueza e do luxo proporcionados pelo ouro. Além disso, a maioria da população escravizada passou a trabalhar nas minas e não na lavoura. O leite? Não está lá dentro daquela caixa vermelha, não tem não? Se não tiver, aqui tem. Sim, é. Cadê o leite? Aí lá vai, me atrapalhou tudo. Grande parte da população ficou excluída da riqueza e do luxo proporcionados pelo ouro. Além disso, a maioria da população escravizada passou a trabalhar nas minas e não na lavoura. O resultado foi uma crise de abastecimento com surtos de fome, em especial nas regiões das minas. Então, essa descoberta do ouro foi no final do século XVII, que coincidiu com a crise da economia açucareira, aprovada pela concorrência holandesa nas Antilhas. A mineração tornou-se, então, uma das principais atividades econômicas da colônia, mas não
substituiu totalmente o cultivo e o benefício da cana-de-açúcar. Esta queda da exportação permaneceu como principal fonte de riqueza na América Portuguesa. Então, ele diz a atividade mineradora, né? Porque está descobrindo minério, né? Então, ele diz que essa exploração do ouro, muita gente foram para trabalhar e com pretensão de enricar, mas nem todos enricaram, porque Sebastião, com pretensão de enricar, mas nem todos enricaram, né? Os escravizados, muitos ainda continuaram escravizados, muitos não, muitos faziam a sua inteligência e bateu aqui, cuidado para não sair, né? E depois, muitos submetiam até as condições desumanas de trabalho, né? Com esperança de enricar. Mas não deu para todo mundo, né? Não deu. Provavelmente os que enricaram, os que tinham mais condições, né? Os que pagavam mais. E o resultado foi uma crise de abastecimento, com surto de fome na região das Minas, né? Muitos até morriam de fome, por tanto querer trabalhar, ou talvez também escravizado pelo trabalho do minério, né? Mas é como ele diz, estava no término, estava assim, o cultivo da cana, a economia da cana estava sendo mais baixo, que era o maior produto de riqueza, era a cana-de-açúcar, mas quando aí já estava baixo, eles foram procurar outro tipo de economia e encontraram, né? Então, a gente tem agora a outra parte, o ouro transforma a América Portuguesa. Aí é que a gente tem, né? A notícia da descoberta de ouro atraiu pessoas de diversas partes da colônia para regiões dos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Também em Portugal, a notícia deu início a uma escala de imigrantes, causando despovoamento de algumas regiões metropolitanas. Por décadas, milhares de imigrantes chegaram à América Portuguesa, dirigiram-se para o interior, atraídos pelas possibilidades de enriquecimento rápido. Para abrigar toda essa gente, foram fundadas dezenas de vilas e cidades. A população da colônia passou de 300 mil habitantes em 1700 para aproximadamente 3,3 milhões um século mais tarde. Assim, a América Portuguesa ganhou um novo eixo econômico populacional na região Centro-Sul, sobretudo em Minas Gerais. Aí vem, com o deslocamento da parte da população e o surgimento de uma atividade econômica importante no Sudeste, em 1763, a coroa portuguesa se decidiu transferir a capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, que ficava mais próximo da região das minas de ouro. Então, olha só, o ouro transformando a América Portuguesa, quer dizer, transformou como? No povoamento, né? Na imigração chegando, né? Então, essa notícia do ouro atraiu milhares de pessoas, e cada um que queria vir para enricar, né? Cada um. Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso foram os lugares onde obtinha mais ouro, né? Também em Portugal, a notícia se espalhou e vieram gente também, né, para cá, né? Então, para abrigar toda essa gente, foi criado o quê? Foram criadas cidades, vilas, né, para esse povo se acomodar. Aí diz, com o deslocamento da parte da população do surgimento, uma atividade econômica importante no Sudeste, isso foi em 1763, a coroa portuguesa se decidiu transferir a capital da colônia de Salvador, que antes era Salvador, para o Rio de Janeiro,
porque ficava mais perto, né? Salvador estava mais longe e eles botaram a capital da colônia para Salvador. Então, continuando. Sobre a atividade mineradora e seus impactos, para avaliar, a importância da atividade mineradora, é suficiente considerada que teria produzido em ouro cerca de 1.000 toneladas e em diamante 3 milhões de quilates, cujo valor total corresponde a 200 milhões de libras esterlina, o equivalente a mais da metade de exportação de metais preciosos da América. A região aurífera foi objeto da maior disputa que se deu no Brasil. De um lado, os paulistas, que haviam feito a descoberta e haviam feito a descoberta e reivindicavam o privilégio de sua exploração. Do outro lado, os baianos, que havendo chegado antes à região com seus rebanhos de gados, tinham sido cuidados de registros suas propriedades territoriais. Mas seu impacto foi muito maior. O Rio de Janeiro nasce e cresce como o porto das Minas. O Rio Grande do Sul e até a Argentina, provadores de mulas se atam a Minas, bem como o patronato e boa parte escravaria do Nordeste. Tudo isso fez de Minas Gerais o nó que atou o Brasil e fez dele uma coisa só. Então, olha só, aqui é o restante da leitura, né? Que essa leitura que nós vimos aqui, o ouro transforma a América, nós vimos, né? E aí continuou, né? A importância desse ouro, a região de ouro, né? E ele diz que havia a descoberta, né? Reivindicavam. Quando ele fala em patronato, se é uma casta de patrões, viu? Que eram os proprietários das empresas. Então, quando ele fala assim, um patronato, ele diz assim, um patronato, e boa parte, o Rio de Janeiro crescia como porto das Minas. O Rio Grande do Sul até a Argentina, provedores de mulas, né, se atam a Minas, bem como o patronato. Então, esse patronato era uma classe de patrões, né, que projetavam as empresas, viu? Aí vem o mercado interno. Aí vem o mercado interno. Mercado interno. Com o desenvolvimento da mineração, diversas atividades econômicas que atendiam às necessidades da própria colônia e não às das Europas ganharam impulsos. Ganharam impulso. O crescimento populacional e o desenvolvimento das cidades geraram a necessidade de abastecimento e o aumento da procura por alimentos. Assim, enquanto Minas Gerais se distinguia na extração do ouro, outras regiões da colônia, especialmente na produção de alimentos, ouro e outros artigos que eram trocados entre si, gerando um mercado interno na colônia. No entanto, esse mercado ainda
estava sob o controle da metrópole, um alvará de 1785 proibiu a produção de manufaturas na América Portuguesa. Tropeiros cruzavam as áreas mineradoras em direção ao Rio de Janeiro, levando e trazendo mercadorias em mulas. Isso promoveu a integração econômica das regiões distintas e estimulou o desenvolvimento mais acentuado do mercado interno da América Portuguesa. Houve também o estímulo à importação do produto como vinho, azeite de oliva, sal, tecido, calçados, louças e ferragens, correntes, pás e picaretas. Então, esse aqui foi o mercado, a gente está falando sobre o mercado interno, né? O que foi que houve desse mercado interno? Foi o desenvolvimento da mineração. E aí diversas atividades econômicas foram desenvolvidas, né? E atendeu às necessidades da própria colônia, né? Na Europa. E aí ganharam impulso, esse mercado interno. Então, o que eles faziam? Esse crescimento populacional das cidades geraram as necessidades, né, da produção, geraram as necessidades de abastecimento e o aumento da procura de alimento também. Então, enquanto um fazia, buscava ouro, diamante, o outro cuidava de quê? Dos alimentos, cuidava da produção de alimentos, depois do couro, né, e outros artigos que eram trocados. E aí gerou o mercado interno, né? Não tinha ouro, tinha diamante, tinha couro, tinha alimento, e aí fizeram o mercado interno. E esse mercado interno foi, na metrópole, foi criado um alvará. Esse alvará era um documento que ordenava, né? Que autorizava algo, esse alvará. Então, era um documento que autorizava, por exemplo, vender, aí a pessoa tinha que fazer tipo cadastro, né? Dava o alvará para ser vendido. E aí os tropeiros das áreas mineradoras, eles iam em direção ao rio, levando e trazendo mercadorias, né? Em mulas, né? Em mulas a gente sabe que é aqueles cavalos, né? De carga que tem. E nesse mercado interno houve até o estímulo de importação de produtos, né? Como o vinho, o azeite que tinha aqui, e aí importava, exportava e aí vinha, né? Ferragens, que eles já tinham material para fazer as ferramentas, né? Da descoberta dos cobres, dos ouros, das pratas, das diamantes, aí fizeram ferramentas, fizeram, né? Correntes, né? Faziam pá, picaretas, tudo isso, né? Essas ferramentas e outras coisas mais que eles faziam. E aí foi crescendo, né? Foi se expandindo, né? Se expandindo esse mercado interno. Então, vamos para as transformações sociais e culturais. Temos aqui a transformação social, temos aqui o infográfico, né? Primeiro, a distribuição da população na América Portuguesa entre os séculos XVI, XVII e XVIII. Esse infográfico. Ele diz: a população da América Portuguesa se distribuiu de acordo com as principais atividades econômicas desenvolvidas na colônia, o que impactou em seu povoamento. Então, ele diz: durante o século XVII, as principais atividades e vilas estavam concentradas na costa da América Portuguesa. Isso ocorreu por causa do estabelecimento das capitanias hereditárias
e da economia canavieira. As grandes propriedades agrárias litorâneas, voltadas para o cultivo e a produção do açúcar, abrigavam os maiores conjuntos populacionais do período. Então, aqui, ó, ele disse a distribuição da população da América Portuguesa no século XVI, XVII e XVIII. Então, uma delas foi, no século XVI, as principais cidades e as vilas estavam concentradas na costa da América Portuguesa. Isso ocorreu por causa do estabelecimento das capitanias hereditárias e da economia canavieira, né? As grandes propriedades econômicas, as grandes propriedades agrárias litorâneas, voltada para o cultivo e a produção do açúcar. Então, abrigava os maiores conjuntos populacionais desse período. Aí vem também o quê? Vem o povoamento, né? Continuando ainda, tem ainda outra aqui que foi. No século XVII, houve o crescimento no número das vilas e cidades, mas a maioria da população continuavam. No século XVII, houve crescimento no número de vilas e cidades, mas a maioria da população continuava na faixa litorânea, no Nordeste e do Sudeste, entre o fim do século XVI e o final do século XVII. Aproximadamente 70% da população na América Portuguesa estava distribuída perto das zonas canavieiras. Durante o século XVII, a ocupação de áreas do interior do Nordeste se expandiu devido à criação de gados, atividades completamente ao cultivo da cana, mas que se tornou independente dela com o aumento de rebanho. Na atual região sudeste, o avanço para o interior ocorreu principalmente a partir das bandeiras que partiram de São Paulo, desbravando os novos territórios e criando pequenos povoados por onde passavam. Mas isso não foi suficiente para os estabelecimentos, um número significativo de colonos nessa área. Então, aqui ainda foi a continuação da distribuição da população na América Portuguesa, no século XVI, no século XVII e no século XVIII. Então, como é que se diz? O século XVI, principais cidades e vilas foram criadas. Século XVII, houve o crescimento dos números de vilas e as cidades maiores da população continuavam, né? Continuavam na faixa litorânea do Nordeste e do Sudeste. E no fim do século XVI, no final do século XVII, chegando no final do século XVI ao século XVII, 70% da população na América Portuguesa estava distribuída das zonas canavieiras. Então, no atual sudeste da região, o avanço para o interior, né? Isso é a distribuição da população na América. Ainda tem outra aqui. Aí ele faz. Já no século XVIII,
Podemos perceber que, apesar da maior parte da vila, a cidade ainda está na área litorânea. Houve grande avanço em direção ao norte, ao interior e ao sul do país. O crescimento populacional dos atuais Sudeste e Centro-Oeste foi ocasionado pela mineração que provocou grande fluxo migratório dentro da colônia e maior integração interna. Isso ocorreu porque a produção das áreas mineradoras precisava de alimentos animais de carga, couro e toda a variedade de objetos para a sua sobrevivência, que era roupa, calçado, ferramentas, etc. Né? E que não era produzida nesse local. Então, isso foi no século XVIII, com o avanço com o avanço dos produtos da mineradora, né? Ele diz que a maior parte das vilas e cidades das ilhas e cidade litorânea houve um avanço muito grande devido a essa mineração, né? Devido à descoberta, né? Dos minerais. Então, quando houve a descoberta de minerais, que eram muitos, eles necessitavam de quê? De animais para transporte de cargas. Depois necessitaram de alimentos, né? Bastante, de vários tipos de alimentos. Depois necessitaram de ferramentas, depois foram roupas, depois calçados, e aí foi, né? E aí virou um comércio interno e também externo, né? Como nós vimos no assunto. Então, isso aqui foi a distribuição da população da América, como foi feita essa distribuição. Aí vem as transformações sociais e culturais. Essa leitura vai terminar hoje, porque ela é pequena, só tem mais uma página. Então, transformações sociais e culturais. A atividade mineradora fez os centros urbanos ganhar importância a partir do século XVIII. A época de profundas transformações na sociedade colonial. Assim como na sociedade açucareira, existiam na sociedade mineradora um reduzido grupo de homens ricos e uma grande população escravizada, mas a camada social intermediária era bastante diversificada. Na região das Minas, havia uma população livre e produtiva, formada por trabalhadores especializados, que eram feitores, artesãos, funcionários públicos, somente bancos, profissionais liberais, advogados, cirurgiãos e etc. Comerciantes, intelectuais e clérigos. O deslocamento de pessoas para a região da mineração causou também o aparecimento de uma população marginalizada, sem meios próprios de subsistência. Elas dependiam muitas vezes das grandes propriedades da região para quem prestaram serviço. A população livre ainda os negros alforriados, que obtinham a liberdade com recursos próprios ou como recompensas por seus trabalhos. O dinamismo da cidade como vila dentro do guarda-roupa, está tudo no guarda-roupa. Agora, por favor, não desarrume, não. O dinamismo da cidade como Vila Rica, Sabará, Mariana e Diamantina, entre outras, e a riqueza acumulada com ouro atribuíram para o desenvolvimento das atividades culturais.
Alguns filhos de colonos enriquecidos iam estudar na Europa. Diversos poetas surgiram nesse período, como Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Inácio de Alvarenga Peixoto. Além de versos, escreviam textos em que criticavam a opressão e a corrupção dos governantes portugueses. Então, essa foi a transformação social e cultural, né, durante as atividades mineradoras, né, durante essas atividades. Aí ele diz que nessas atividades os centros urbanos ganharam importância e foi a partir do século XVIII. Né? No século XVIII, os centros urbanos, ou seja, a cidade, ganharam uma enorme importância. Né? Nessa época, as profundas transformações na sociedade colonial era açucareira, né? E existia na época também da mineração. Como a gente sabe que a produção açucareira, a economia do açúcar estava caindo mais, mas aí veio essa época dos minérios, né? Mineradores, mas aí o açúcar continuou existindo, né? Continuou existindo ainda, tudo continuou existindo e ainda foi aumentando mais o mercado de outros produtos, como se fala aqui, né? Ele diz também que, aqui ele diz, uma população livre e produtiva formada por trabalhadores especializados, que eram os feitores e artesãos, né? Os feitores e artesãos, é a população livre. Depois tinha os funcionários públicos, né? Os funcionários públicos que trabalhavam em bancos. E tinha os profissionais liberais, e eram os advogados, os cirurgiãos e comerciantes intelectuais. E o clero também, né? Fazia parte. Aí também a gente vê o dinamismo da cidade como a Vila Rica, Sabará, Mariana e Diamantina, entre outras, e a riqueza acumulada com o ouro contribuíram para o desenvolvimento das atividades culturais. Alguns filhos de colonos enriquecidos iam estudar na Europa, né? Principalmente em Coimbra, pois não havia universidade na América Portuguesa. E diversos poetas surgiram nesse período também. E foi Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Inácio de Alvarenga. Foram os poetas que surgiram, ainda tinham mais, mas esses foram os mais citados. Então, foi transformação social e cultural, né? Que a gente está vendo na América Portuguesa. Aí vem a atuação das Irmandades. A atuação das Irmandades, nos primeiros anos das atividades mineradoras, as ordens religiosas foram proibidas de se estabelecer em Minas Gerais. A coroa portuguesa temia que seus membros contrabandassem ouro para fora do território colonial. Essa medida incentivou o surgimento das agremiações religiosas formadas por leigos que não pertenciam ao clero, conhecido como irmandades, confrades ou ordens terceiras. Elas eram organizadas, religiosas e também profissionais que prestavam assistência a seus membros, cuidando da doença, realizando enterros, emprestando dinheiro e etc. As irmandades tornaram-se um importante polo da produção artística e cultural da época. Eles contribuíram para a formação de mãos de obras especializadas na colônia. Na região do atual estado de Minas Gerais, eles financiaram obras arquitetônicas, esculturas e pinturas.
elas reproduziram em sua hierarquia a organização interna, a segregação racial da sociedade colonial, homens brancos, militares e negros, forros quase não se misturavam, por isso foram criadas irmandades exclusivamente para homens de cor, como eram chamados os negros. É o caso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Então, aqui, esse texto que eu estou lendo é sobre a atuação das Irmandades. Essas Irmandades foram, nos anos das atividades mineradoras, né? Elas eram das ordens religiosas e elas eram proibidas nas minas de ouro. Mas a coroa portuguesa teria seus membros com medo de se contrabandear, né? De contrabandear o ouro. Então, essa medida incentivou o surgimento da agremiação religiosa. Então, botaram esse povo para picueires. O homem do guarda-roupa ligou para Painho, disse que ia trazer e ia montar, para desmontar. Que homem? Do guarda-roupa. Da loja? Sim. Mas o teu pai disse que ele vai montar? Foi, Painho disse que eu queria dizer que ia montar. Não, eu disse lá que eu não queria, que ia ficar por conta da gente. Mas Painho não se foi ele mesmo que traz e monta, então deixa eu ver. Aí ele e o baixinho, hein? Aí ele precisa falar com o baixinho, aí qualquer coisa não fala o baixinho para mim, ele já não perde. Então tá certo, tá. Ele vai chegar de que hora? Sei não. Ai, Jesus abençoe. Deixa eu tomar água agora, o povo tá me aperreando. Um momentinho, viu, gente? Desculpa aí, viu? Então, essa atuação das Irmandades, como eu falei, né? Foram os primeiros religiosos, né? Eles eram proibidos de estabelecer nas minas, mas depois elas foram aceitas, porque com medo de contrabandear o ouro, né? Aí, como ele diz aqui, né? Conforme confrarias ou ordens terceiras, eles se eram organizados em religiosos e também profissionais que prestavam assistências a seus membros, cuidando de doentes, realizando enterros e emprestando dinheiro. Então, como é que se diz? Essas irmandades vieram para isso, né? Aí ele diz: as irmandades tornaram-se um importante polo da produção artística e cultural da época e contribuíram para a formação de mão de obras especializadas nas colônias. Na região do atual estado de Minas Gerais, elas financiavam obras arquitetônicas, esculturais e pinturas. Então, elas foram aceitas e aí mostraram, né, como foi importante a presença das irmandades religiosas. Então, elas reproduziram em suas hierarquias a organização interna e a segregação racial da sociedade colonial. Homens brancos, homens brancos, mulatos e negros quase não se misturavam. Por isso, foram criados irmandades exclusivamente para homens de cor, como eram chamados negros. É o caso da Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Então, isso aqui é a atuação das irmandades, né? Aqui, exploração, aí vem exploração e administração mineradora. Em 1702, o governo português criou a independência das minas para administrar e controlar a exploração
da mineração. Esse órgão distribuiu os lotes que seriam explorados, chamados datas, e cobrava dos mineradores os impostos devidos à coroa. As datas eram distribuídas de acordo com a riqueza dos mineradores. Quanto mais escravizados possuíam, maiores eram os lotes que recebiam. Quem não possuía mão de obra escravizada poderia trabalhar como pescador, revolvendo as datas, já explorando em busca do outro. Já explorado em busca do ouro restante. Eles esperavam conseguir, com o tempo, acumular fortuna para comprar. Esperavam com o tempo acumular fortuna para comprar os próprios trabalhadores, porque nem sempre ocorria. Todos os mineradores deveriam entregar à intendência a quinta parte do ouro encontrada, imposto que ficou conhecido como quinto. Para fugir do seu pagamento, o contrabando tornou-se comum. O ouro era transportado escondido em botas, roupas, unhas e até no interior de seus santos de madeira. Daí a expressão santo de pau oco. Eita. Para evitar a sonegação, a coroa proibiu livre circulação do ouro em pó ou em pepitas na colônia e criou a Casa de Fundição. Em 1720, todo o ouro encontrado nas lavas, que eram as grandes minas, nos garimpos ou nas áreas de rios, deveria ter o direito à casa de fundição, onde era transformado as barras. Em 1750, o governo português dividiu a cobrança de 100 arrobas, aproximadamente 1.500 quilos de ouro por ano. Caso esse total não fosse alcançado, era decidida a derrama. Soldados portugueses chamados dragões invadiram as casas, tomavam o que tivesse valor para completar as arrobas devido à metrópole. A primeira derrama ocorreu em 1764. Então, olha só, isso é a exploração e a administração do ouro. Por que exploração? Porque eles queriam que cada vez mais, né, fossem obrigados a achar ouro. Aí, ele diz que em 1772 o governo português criou a Intendência das Minas para administrar o controle da exploração do ouro. Então, essa Intendência das Minas, foi um órgão criado para cobrar o imposto, né, que continua dizendo, então, a Intendência da Mina. Então, esses órgãos distribuíam os lotes que seriam explorados, chamados datas, e cobravam dos mineradores o imposto devido à coroa, tá vendo? Então, a Intendência das Minas, né? Foi criado isso, né? Eles, as datas eram distribuídas de acordo com as riquezas. Então, as datas eram também chamadas de lotes de terra, viu? As datas eram também chamadas de lotes de terra.
Então, essas datas eram chamadas de lotes de terra. Ele diz que, de acordo com as riquezas dos mercados, quanto mais escravizados possuíam maiores, eram os lotes que recebiam. Quem não possuísse mão de obra escravizadas, poderiam trabalhar com o pescador, né? Revolvendo. Revolvendo quer dizer... Revolver quer dizer o quê? Remexer, escavar, né? Ele diz, trabalhar, poderia trabalhar, revolvendo, escavar, né? As datas já exploradas em busca de ouro restante. Então, quem não possuísse mão de obra, ou seja, quem não tivesse escravos suficientes, eles tinham que trabalhar por conta própria e iam, né, revolver, quer dizer, mexer, né, buscar, procurar, né, o ouro ali na terra. Aí, continuando aqui. Todos os mineradores deveriam entregar a tendência, que é a quinta parte, do ouro encontrado, que é um imposto, né? A quinta parte do ouro encontrado, que ficou conhecido como quinto, que era para fugir dos seus pagamentos, o contrabando tornou-se comum. O ouro era transportado, escondido em botas, roupas, unhas, até nos santos de madeira, né? E esse santo, por isso que tem a expressão santo do pau oco, porque eu não sei se vocês já viram um santo de madeira e ele tem um buracozinho embaixo, né? Ele é oco embaixo. E ali eles botavam os ouros. Mas aí, o que foi que o governo fez? O governo, quando viu que não estava sendo sonegado, né? O ouro, né? Não estava sendo pagamento o imposto certo, né? Só estava sendo... Então, foi o que o governo fez. Ele disse, todo o ouro encontrado vai ter que levar para a casa de fundição, né? Todo o ouro para ser transformado em barra. Para chegar, todo o ouro encontrado tem que ir para a casa de fundição. Aí levava para a casa de fundição e ele queria que desse a quantia X, né? De ouro. Ele disse que 1.500 quilos de ouro por ano. Se esses 1.500 quilos de ouro por ano não tivesse chegado, eles mandavam os soldados, os militares, né? E procurar nas casas das pessoas que trabalhavam com mineração. Como a gente viu aqui, que ele disse, os soldados invadiam as casas, eles procuravam por todo canto, né? Onde é que tinha ouro, né? Para poder dar esse 1.500 quilos. E se não desse, eram punidos, né? E aí, foi como ele disse, que foi a primeira derrama. Então, essa derrama foi o quê? Eram soldados portugueses, né? Que invadiam casas para fazer isso, né? Então, olha só. Isso em 1764, isso ocorreu em 1764, com a invasão dos colonos. Então, essa é a exploração e a administração dos mineradores. Eu tenho aqui a última leitura, viu? É a última,